Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade. Essa é uma organização Visão Web TV do Rogério Cabral, que tem a visão de mercado há 15 anos operando na região de Marília e hoje com alcance em todo o Brasil através das mídias sociais. Eu tenho o prazer aqui de receber hoje, para um bate-papo aqui, uma entrevista, uma colega nossa de conselho, né, da economia criativa, tanto no Instituto como também na Federação do Comércio aqui de São Paulo, e que tem uma história para contar aqui muito interessante do ponto de vista da área educacional, que é uma das coisas mais relevantes que nós tratamos dentro de economia criativa, é o pilar dos talentos humanos, né? Então, Yagem, seja muito bem-vinda. Obrigada, Melito. Vou pedir para você fazer uma pequena introdução, mas particularmente, começando a nossa entrevista, eu gostaria que você situasse, porque a história é muito bacana, né? Há 22 anos atrás, um empresário muito bem sediado aqui no Brasil, que é o senhor Chang, né, que é o seu pai, esteve Sim. olhando para o cenário cultural e o cenário educacional do Brasil e falou assim, está faltando alguma coisa. E aí houveram contribuições assim espetaculares nessa área, que eu vou pedir para você contar um pouquinho como é que foi essa criação, tanto do Instituto Siddhartha, como do Colégio Siddhartha, e falar um pouquinho também da contribuição da cultura chinesa aqui em São Paulo. Bom, Melito, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouco das nossas vivências, da nossa história aqui do Instituto Siddhartha com todos aqui do canal. O Instituto Siddhartha, ele nasceu há 22 anos atrás, mas o desejo, né, a semente desse desejo de investir na educação pelo nosso fundador nasceu há muito mais tempo. Ele já atuava como imigrante chinês, ele chegou no Brasil na década de 70, e ele foi muito bem acolhido pelo Brasil. E aqui ele cresceu, né, desenvolveu toda a sua vida profissional como empresário, e ele sentia que ele precisava retribuir de alguma forma para o país. E ele falou que melhor de retribuir do que investir na educação. Ele acreditava que este era o único caminho, né? E com isso nasceu o Instituto Siddhartha. A partir de uma inconformidade dele, que era de que a educação, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, estava passando por um momento muito curioso, digamos assim, né? De estar trabalhando muito voltado para a doutrinação de mentes do que realmente fazer essa genialidade do ser humano ser despertada, né? E assim nasceu o nosso Instituto Siddhartha, com essa missão de promover uma educação de qualidade para todos, né? Bacana. Então, E o ponto mais importante, quando eu conheci, foi em 2001, através de um amigo comum que trabalhou durante um período numa das organizações da sua família, e aí nós começamos a conversar e eu comecei a atentar para esse aspecto da educação, que hoje o Instituto Siddhartha tem um papel de pesquisa e desenvolvimento da educação, e ao lado você tem um colégio que você aplica essas práticas todas e também você espraia esses desenvolvimentos, ou essas criações, ou esses formatos ou modalidades para outras organizações escolares também na cidade de São Paulo. Como é que foi essa concepção das duas coisas? Queria que você contasse um pouquinho, você está à frente, né? Eu deixei de mencionar, sim. tanto como presidente do Instituto Siddhartha, como também do Colégio Siddhartha. Sim, sim. O Instituto Siddhartha e o colégio, na verdade, são parte da mesma instituição, né? O Instituto Siddhartha é a organização mãe e debaixo do Instituto Siddhartha nós temos a escola de aplicação, que é o Colégio Siddhartha. Quando a gente fundou o Siddhartha em 98, a nossa aspiração não era simplesmente trabalhar com uma educação privada, né? A nossa aspiração sempre foi como a gente traz metodologias de inovação, a gente estuda a inovação em educação, né? Aplica dentro do contexto educacional na prática, que seria, então, o Colégio Siddhartha, a escola de aplicação, para depois reverberar isso, de alguma forma, dentro do contextos públicos, que é onde a maior parte da grande população do Brasil está matriculada, né? Então, como a gente forma a educação no país por meio de novas práticas de inovação do meio educacional. Então, foi assim que a gente fez essa concepção, né? Sempre voltada à prática, porque o nosso interesse também, sim, queremos trabalhar com mudança em larga escala, mas nos interessa muito como é que isso é feito no micro-universo da sala de aula. E por Então, isso, nasceu o Colégio Siddhartha, a escola de aplicação do Instituto Siddhartha.
Exato, esse cuidado de preparar as metodologias, os formatos, a forma de você incluir de maneira mais completa essa questão da formação para jovens, né? E hoje o Sim, Siddhartha tem um escopo completo, ele tem pré-escola, fundamental e ensino médio, né? Eu me lembro que quando nós nos conhecemos em 2001, você ainda estava para completar os últimos graus do fundamental, mas você sim, já tinha sim, lançado o ensino médio. E depois teve sim, toda uma discussão a respeito da adequação, porque aqui no Brasil a gente conversa sobre esse assunto frequentemente. Recentemente nós fizemos um grupo de, como é que se diz, um programa para você passar para os alunos que estão ingressando na faculdade uma visão 360 graus do que vem a ser empreendedorismo. E eu lembro que nós sim, fizemos um programa com vocês em 2014 sim. Excelente para os jovens. para o pessoal que estava na oitava, nona série do fundamental e primeiro, segundo ano do ensino médio, e o pessoal da sua escola disse o seguinte: olha, nós não podemos mexer no terceiro ano, porque o pessoal está se preparando para a faculdade. E essa mágica da faculdade, assim, os pais querem que os filhos entrem na faculdade. E esse grupo que nós fizemos no ano passado, em julho, eram cerca de 30 pessoas aqui da FEI, da Mauá, da Fundação Santo André, e a pergunta que nós fizemos para todos eles era assim: bom, o que você pretende fazer a partir da faculdade? Ah, eu quero entrar numa grande empresa. Eu falei, nossa, não teve outra opção. Então, a ideia de fazer esse programa de passar essas noções de empreendedorismo neste nível, e foi muito importante o que foi feito também no Siddhartha em 2014, ela tem a ver com uma relação, porque passar noções de empreendedorismo não é uma coisa complicada. Depois eu vou comentar com você uma experiência recente que a gente ouviu a respeito da China. Mas você já tem, naturalmente, essa questão da formação 360 graus, né? E é um colégio conceito, na realidade, eu vejo dessa forma. E eu me lembro que você já despontava naturalmente naquele momento, em 2011, já dentro do Conselho da Economia Criativa, da FEComércio, nós fizemos um seminário, né, em que você Sim, participou ao lado do ministro da Educação, Paulo Renato Souza, ex-ministro, né, e nós sim, discutimos lá com Magalhães, você e o pessoal de uma outra organização também, se não me engano, Sangari, sobre sim, criatividade na educação. De lá para sim. cá, passaram 10 anos, eu queria que você contasse como é que foi a evolução desses temas todos ao longo desses últimos 10 anos. Bom, parece que foi um piscar de olhos, né? 10 anos passaram assim, né, Melito? Mas eu acho que quando, até ia brincar com você, transformação, que transformação na educação, né? Não sei, não teve. Os sistemas educacionais são dos mais, digamos assim, difíceis de trazer grandes transformações, Uhum, né? uhum, A gente teve nos últimos 10 anos, eu diria assim, tivemos sim algumas mudanças, mas mudanças mais de adequação de percurso, não mudanças estruturais, que realmente é o que é mais necessário, né? A gente fala que lá no Siddhartha a gente trabalha com base numa educação por princípios, né? Então, a gente trabalha com o primeiro princípio, que as teorias não substituem as experiências de vida, uhum, sabedoria a reconhecer a diversidade na unidade, a unidade na diversidade, que seria o segundo princípio, né? Então, sabedoria é reconhecer a unidade na diversidade. E o nosso terceiro princípio, que é essencial estimular o serviço à sociedade, né? Então, dentro desses três princípios que a gente sempre trabalhou nos últimos 20 anos, essa educação, que são princípios que permeiam a educação e perpassam o tempo, né? E, de uma forma geral, quando a gente pensa em educação, a essência da educação é educar, é o que a gente fala de trazer aquilo que o jovem tem de melhor para fora. Não é uma perspectiva de doutrinação. Quando eu olho para a educação hoje ainda, nós temos esse sistema, né, esses trilhos que a gente monta para as crianças e jovens, que já existem há mais de 100 anos e continuam sendo a predominância atual, né? Eu acho que o que mudou, talvez, o sistema dificilmente ele muda, né? Ele é bastante difícil de mudar, mas de alguma forma a gente sente que existe uma consciência, as pessoas estão se questionando um pouco mais, de que se o uhum, caminho que nos trouxe até aqui neste momento será o caminho que nos levará para o futuro. Né? Então, falando esse discurso que a gente ouvia muito em algumas famílias, gente, o que eu fiz, né, a educação que eu tive me deu certo até agora. Então, essa mesma uhum, educação
levar para o futuro para meus filhos. Hoje a gente ouve muito menos disso. Os pais já estão mais conscientes perguntando, será que aquela educação que eu tive até o momento é a educação que eu quero para meus filhos para o futuro? Que é um primeiro passo, né? Que o mundo muda muito rápido, então as demandas da sociedade e dessa educação também alteram. Né? Então, esse é um pouco do mundo que a gente percebe. Então, se perguntar sobre as transformações, eu digo que no sistema educacional como um todo, ainda a mudança tem sido muito pouca, frente à demanda atual da economia, que vira muito mais rápido do que o sistema educacional em si. Mas o nível de consciência das pessoas em relação ao que educação que elas querem está ficando cada vez mais aflorada, esse questionamento minimamente do que elas querem para seus filhos, né? Então, vou dar um exemplo. A educação permanece, né? Então, a gente faz o trilho da equação, a criança pega, tem o ensino básico, né? Se forma do médio. O trilho natural seria, vai para uma boa universidade. O trilho natural, como você bem colocou, vai para uma boa universidade, depois vai para uma grande empresa, certo? Uhum. Essa é um pouco a expectativa. Só que você olhando para a nova economia, né, Melito, você que trabalha isso há muito tempo, a nova economia é muito mutável. E essa questão da pandemia também trouxe um fato inusitado, que as fronteiras nacionais literalmente estão se derretendo muito rápido. Né? Nossas fronteiras de que eu vou trabalhar só no Brasil, fronteiras físicas, eu vou trabalhar em algum lugar perto da empresa, né? Essa barreira física meio que desmontou durante a pandemia. Olha, nós aqui, a pandemia, fazendo esse webinar. Sim. Então, a gente está migrando para um mundo muito diferente daquele que a gente tinha no começo dessa pandemia, onde as pessoas estão dependendo cada vez mais do mundo virtual e as demandas que elas têm também são bem diferentes do que elas tinham no começo dessa pandemia, antes da pandemia. Então, mas uma coisa é certa, a tecnologia, quando a gente olha para o futuro, a tecnologia vai ter um papel muito mais importante, já não tem, né? Ela vai crescer cada vez mais, e as profissões do futuro, quando a gente pensa em educação, é sempre qual é o mercado futuro que esses jovens vão trabalhar, ele também está mudando muito rapidamente. Né? Sim. Cada vez mais nessa pandemia, nesse mundo virtual e web que a gente está vivendo, o mundo do Big Data, né, dos grandes dados, metadados, está mudando a forma como que agimos e pensamos. Né? Quer queira, quer não, a gente está, muitas pessoas hoje estão plugadas durante muitas horas nas redes sociais. Né? E essas redes sociais, que de uma certa forma, elas estão moldando a forma como a gente vê e enxerga o mundo. Quem está por trás dessa tecnologia? Como é que nós podemos ter consciência de se nós estamos sendo, né, os algoritmos estão nos direcionando para certo caminho ou outro? Isso é necessário, né, que a gente trabalhe esses conceitos e essa consciência de dados, informações e como esse mundo virtual do Big Data funciona desde a educação infantil, desde os pequenos. Isso é crucial, porque é dentro deste novo mundo que eles vão navegar. É um mundo... Conhecimento é importante? É importante. Informação é importante? É importante. Mas como você olha, né? Então, a educação hoje, prioritariamente, precisa desenvolver esses meninos para trabalhar no nível de resolução de problemas, não só problemas pequenos de escola, mas resolução de problemas extremamente complexos. Vamos dar o exemplo da pandemia. Fecha ou não fecha, né? Então, no começo da pandemia, falava-se do quê? Os médicos, cientistas falavam, fecha porque a gente precisa achatar a curva. Aí todo mundo fez um movimento para fechar e se isolar. De repente, os economistas começaram a espernear. Gente, não pode fechar, a economia vai a economia vai ter um colapso. Então, abre-se a economia. Então, desde lá, então, estamos nessa história de abre ou fecha, abre ou fecha. Os dados, nós temos dados para provar que cada um deles funciona e é absolutamente fundamental. A questão é, e aí, o que a gente faz? E cada país decidiu, com esses mesmos dados, tomaram decisões distintas, diferentes de, por exemplo, Suécia deixou totalmente aberto e está pagando para ver. Outros países fecharam 100%, todo mundo está pagando para ver. Existe um certo errado? Não sei. Existem formas e tomadas de decisões distintas que vão levar a caminhos distintos. Se um é melhor que o outro, a gente só agora, depois da pandemia, para a gente descobrir. Mas quando me lembro, acho que você fez uma apresentação e uma abordagem perfeita e relacionando ao momento atual que passou a acelerar, pelo menos, o pensamento do que tem que ser feito na frente. Não que a gente tenha as soluções. Quando o pessoal fala assim, a transformação digital das empresas era uma premissa que estava, sei lá, só pensada em algumas empresas, muito poucas tinham implantado, e agora diz que tudo acelerou em função. Não acelerou, nós só estamos trabalhando um pouco diferente, né?
mas o pensamento de transformação digital é um pouco mais profundo. Eu queria comentar com você, a partir daquela nossa experiência da FEComércio, e vocês, eu sei, também acompanho, né, que o Instituto Siddhartha tem feito muitas relações com outros programas fora do Brasil. Então, você me falou sobre um programa na Itália, você falou recentemente de um outro método de ensino da matemática, vocês tiveram uma interação com a Fundação Lehman no Khan Academy, e eu acho que tem uma infindável... Não, isso foi no programa Mentalidades Matemáticas, que é uma parceria com o Centro de Pesquisas YouTube da Universidade de Stanford. E eu pergunto, então, acho muito bacana quando você tem uma organização educacional que você pode interagir e você tentar trazer experiências de fora para verificar aquilo que se adapta, aquilo que você pode... eu vou começar um pouco mais acima, porque já tem uma experiência lá fora em cima disso. Quando você fala do ensino público, que é o grande problema que nós temos aqui no Brasil, você tem um segmento quase que impermeável a alterações, pelo menos a alterações de curto prazo, né? E isso tem sido um dos problemas mais sérios que nós temos aqui na reformulação do sistema de ensino. Eu sei que é um pouco mais político o assunto, mas eu te pergunto o seguinte, claro, são 2 pontos. Primeiro, o Siddhartha, nessas interações, tem levado experiências do Siddhartha Brasil para fora, que tem sido aplicado lá fora, ou seja, a interação dos 2 lados. E como é que é a experiência de vocês também tentarem interagir com as escolas públicas, especialmente as públicas mais próximas ali do Siddhartha, em Cotia, né? E como é que tem sido essa absorção? Vocês têm uma experiência positiva? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito. Sim, a gente, ao longo desses últimos 20 anos, a gente tem feito muitos projetos em parceria, tanto com a rede pública, com a iniciativa privada, né? E uma das nossas iniciativas, que foi em 2008, por volta de 2008, nós fizemos em parceria com a Unilever, né? Então, a sua pergunta se levando para fora, esse programa que era com foco de primeira infância, né, foi levado, inclusive, para o campo global da Unilever ao redor do mundo. Foi um programa que foi exportado, digamos assim. Bacana. Né? Uhum. E agora, mais recentemente, o Siddhartha, ele tem um princípio, quando a gente busca inovação, a gente sempre busca resolver problemas ou demandas incipientes da sociedade, né? Então, naquela época, em 2008, não se falava de primeira infância. Hoje, fala-se muito de primeira infância, da importância de primeira infância, né? Agora, a gente identificou, alguns anos atrás, nova demanda incipiente do contexto de sociedade brasileira, que é na área de educação matemática, né? Então, se você pegar os dados do Brasil, nós temos um fato de que há 15 anos, mais de 70% dos jovens brasileiros não dominam o básico de matemática. Isso é um dado concreto do PISA, tá? Isso comparado com os outros países, na média dos outros países da OECD, que a gente está falando de 23%. Ou seja, 7 a cada 10 brasileiros não dominam matemática, comparado com 2,3 a cada 10 do resto do mundo. Ou seja, frente à nova economia que hoje surge, voltada para a tecnologia, nós estamos com risco de defasagem de mão de obra ou, eventualmente, de inserção como cidadãos dessas pessoas no mundo mais tecnológico muito grande, né? E com isso, o que a gente vem buscando? Então, há 5 anos atrás, a gente determinou que isso era uma área extremamente preocupante, né? Que isso envolve, quando a gente pensa em 15 anos, cerca de 35 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não dominam a matemática. E isso, algumas pessoas podem até falar, poxa, mas isso é um número, 35 milhões de jovens dentro do universo de 200 milhões de pessoas, o que significa isso, né? Mas o que eu posso te falar é, no primeiro trimestre de 2019, tínhamos apenas 33 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Ou seja, temos mais jovens que não sabem matemática que pessoas que trabalham com carteira assinada. Ou seja, representa muitas pessoas, né? Então, olhando um pouco para esse futuro, né, que demanda essas habilidades também matemáticas mais sofisticadas, não, uma compreensão matemática mais avançada, que é o mundo da tecnologia, a gente investiu e trouxe uma abordagem dos Estados Unidos, direcionado pela professora Jo Boron, lá dos Estados Unidos, para aplicar esses conceitos no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, essa experiência de Stanford, dentro de um curso de férias, eles avançaram o equivalente a
quase 3 anos de escolaridade em 18 dias. Ok, Então, nossa. curso de férias. E aí a gente decidiu, poxa, como é que seria isso aplicado no contexto brasileiro de rede pública? Tá? Então, em janeiro de 2020, do ano passado, nós fizemos um ensaio em parceria com o pessoal de Stanford, dessa experiência com professores alunos de rede pública, né? E no município de Cotia, em Calcaia do Alto, no bairro lá em Calcaia do Alto. Uhum. E o que a gente teve de resultado foi muito similar ao que a gente teve lá, que eles tiveram lá nos Estados Unidos. Ou seja, em 10 dias, as crianças que participaram desse curso de férias, voltado para a matemática, avançaram o equivalente a 1,3 anos de escolaridade em conceitos matemáticos. Ou seja, o problema da falta de avanço da educação não está nas crianças. O problema de falta de avanço tem a ver muito com a abordagem de ensino que a gente está trazendo para a sala de aula. Então, quando a gente fala lá atrás que o sistema educacional mudou, eu acho que mudou muito pouco do que eu gostaria que tivesse mudado, porque a gente precisaria estar avançando mais ano a ano do que a gente tem avançado nesses últimos tempos, pensando em larga escala, né? Pensando em rede pública e tudo mais. Né? Então, essa é uma das demandas dos clientes. Então, a gente tem trabalhado esse programa de mentalidades matemáticas, né? Hoje, são muitos professores ao redor do Brasil que já trabalham, implantam essa abordagem, né? Com a esperança de que, trazendo uma forma diferente de ensinar a aprender matemáticas, que as crianças tenham acesso ao ensino, à educação mais equitativa. Ao final do dia é isso. Porque para atender às demandas do século XXI, em termos de economia, em termos de mercado de trabalho, eles precisam estar inseridos e avançando nos seus na sua compreensão matemática. Vou te dar um exemplo concreto. Estudos apontam que para jovens entrarem nessa área de tecnologia que você tanto trabalha, né, Milito? Precisa-se, no minimamente, no nível 4 do PISA. Em países como Coreia, Canadá, Austrália, eles têm 40% da população nesse nível 4 de PISA, que vai de 0 a 6. 40%. No Brasil, nós temos apenas 4% da população. Nossa. Ou seja, temos um grande percurso. Então, o que a gente comprovou com esse curso de férias é que as crianças têm potencial de avançar muito mais. Todas as crianças brasileiras têm o potencial para aprender muito mais matemática. Como é que a gente, enquanto instituições educacionais, podemos promover para que esse educar, né, trazer para fora, conduzir para fora, né, que é pegar essa genialidade inerente do ser humano, como é que a gente desperta isso para que eles aprendam mais? Então, esse é um pouco do trabalho, né? Se perguntou as parcerias com o exterior, essa é uma das frentes de inovação que a gente tem trabalhado, muito voltada para as novas demandas de educação e também muito conscientes de que essa desigualdade, né, de equidade, não se limita a um conceito de classe social. Hoje, a de desigualdade também tem a ver com aqueles que vão saber lógica, ter compreensão profunda da lógica, e aqueles que não vão ter compreensão profunda da lógica. E isso realmente é uma demanda incipiente muito importante para a gente avançar, porque vários pesquisadores já falaram que não é que aqui no Brasil a gente sempre fala, né? Eu sou de lógica, eu sou de exatas, eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Não me venha fazer conta, não peça para fazer conta que você não sei. Mas muito pelo contrário. Estudos científicos já apontam que bebês com alguns anos de idade já têm noção matemática. Olha só. Já têm capacidade de fazer minimamente noção de probabilidade. E a gente fala, não, matemática é muito difícil. Não é. É inerente do ser humano. Então, essa é uma frente que a gente tem trabalhado, porque a gente já identificou, em termos de inovação, qual que é uma demanda que a sociedade vai precisar ter, porque os trabalhos que hoje existem no mercado vão começar a assumir e vão ser substituídos por ferramentas tecnológicas cada vez mais. Como a gente habilita os nossos profissionais e as pessoas que hoje estão no nosso grande Brasil para que elas consigam evoluir junto com a evolução da tecnologia. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto que a gente está trabalhando também, voltada para essa demanda incipiente, é que hoje o que a gente percebe? Existe uma necessidade muito grande para a gente desenvolver um bem-estar socioemocional nas crianças. Uhum. Né? Então, hoje, a segunda maior causa de morte nos Estados Unidos de jovens de 10 a 24 anos é o suicídio. E isso, obviamente, não é um tema confortável para a gente discutir, mas a saúde mental das nossas crianças está em risco.
né? Então, como a gente aborda, como a gente trata isso dentro do espaço escolar? Então, a gente fez uma parceria com a Universidade de Emory, dos Estados Unidos também, de um programa chamado Sea Learning, tá? Que é sobre a orientação da Sua Santidade o Dalai Lama. Então, ele que é o mentor, né, desse programa todo, e implantou esse programa todas as escolas ao redor do mundo, para desenvolver uma aprendizagem socioemocional para que as crianças consigam lidar melhor com os desafios deste mundo moderno, que é muito mais voltado para as questões neste mundo, né, virtual, nesse mundo muito voltado ao pensar da cabeça, né? Então, são dois movimentos que a gente tem feito, muito voltados para este olhar de hoje a gente tem uma demanda incipiente que daqui a alguns anos isso vai se tornar muito emergente, porque é uma preocupação real. Eu vejo que isso me deixa muito feliz, né? Saber que isso está acontecendo de alguma forma. Quando se teve lá em 2002, né? Me lembro do Marcos Magalhães, que esteve conosco lá na FEComércio. Depois ele se Sim. dedicou ao ensino médio de maneira determinada, ele está fazendo um trabalho fantástico. Mas ele representava na época o programa da Fundação Ayrton Senna, que é o Acelera Brasil, né? Eu me lembro bem isso que você está falando em relação à experiência do Siddhartha com o Stanford. Confirma mais uma vez que você pode acelerar, né, o desenvolvimento dos alunos e muitas vezes também do professor, que era a etapa seguinte, né? Então dizer assim, olha, está tudo muito ruim, mas a gente pode melhorar. Muito, E aí muito, começar a sem dúvida. pensar num sistema de educação que seja melhorado como um todo, visando mais um longo prazo. Se a gente fala que é um problema brasileiro, porque nós temos algumas defasagens aqui, são notórias, né? Mas não é só brasileiro na prática, a gente tem um problema no mercado americano, né? Eu até havia comentado numa das questões que nós colocamos aqui para você, que me lembro do Ken Robinson, né? Que é um grande Sim, estudioso grande da área inspiração, da Ken educação. Robinson. Ele fez uma palestra alguma época em 2010, 2009, quando ele estava começando o instituto, né? E ele falava sobre isso, mas ele fazia assim uma crítica severa, né? À Sim, educação, não só na Inglaterra, que ele veio da Inglaterra, mas também ao redor do mundo, né? E quando você verifica no mercado americano, você fala assim, existe uma crítica severa do pessoal da comunidade científica em relação ao nível de educação que você tem nos Estados Unidos. O pessoal costuma até mencionar, né? Se você fechar a imigração de cérebros para os Estados Unidos, você vai ter um impacto na inovação, porque é esse pessoal que vem de fora que está contribuindo de maneira assim espetacular, né? Para você ter o desenvolvimento tecnológico em muitas áreas que os Estados Unidos têm. Naturalmente, agora tudo passa a ser uma competição muito mais global. Eu vejo a China nesse cenário de maneira assim surpreendentemente bem colocada, até porque a gente verifica de longe, né, que o sistema educacional da China não tem essas imperfeições que nós temos aqui no Ocidente, né? Não sei se pela questão do coletivismo, se é pela disciplina, eu sei que realmente tem uma orientação forte para a educação. E a gente fica torcendo, né? Porque quando você fala da matemática, você fala, bom, nós estamos na era digital. Inteligência artificial, software, internet, comunicação, tudo que você tem pela frente envolve pessoas que têm especialidade nas áreas digitais, né? E essa é um déficit que tem no Brasil. Só para você ter uma ideia, falamos agora recentemente com a Impact, aqui, que é um amigo nosso com quem nós também tivemos uma interlocução. 1 milhão de pessoas que faltam no mercado de trabalho. Gente, é muita gente. E eu acho bacana, assim, é outro ponto também que eu queria comentar com você, essa percepção que você falou, na minha opinião, uma das mais importantes, né, de você colocar a criança desde o primeiro momento inserida num contexto um pouco mais amplo do que a educação tradicional, né? Então, há definições feitas pelo Ronald Cohen, né, que cunhou o Impact Investment na Inglaterra em 2001. sim. Ele fala assim, se você não der orientação para as crianças que têm na idade de 4, 5 anos, das perspectivas que ela tem, não importa se ela nasceu numa família muito pobre, você está deixando de abrir o horizonte, porque se você der essa orientação, e não é nem a educação, hein? Você está dando uma perspectiva que essas pessoas não conseguem ter, né? Então, acho que a grande ambição que a gente vê no trabalho que você faz e outras organizações que também operam nesse sistema
é a gente tentar ver como é que a gente pode espraiar esse conhecimento, né, para as crianças no Brasil inteiro, né, independentemente do Sim. sistema público que já existe por aí. E olhando um pouco, então, para esse futuro, né, olhando um pouco mais, como é que você vê, assim, o desdobramento, digamos assim, do Instituto, do colégio, nos próximos anos? Você vê isso como uma expansão do modelo? Você tem aqui um formato pronto, acabado, que funciona muito bem, você vai expandir isso com outros negócios fora do Brasil, fora de São Paulo? Ou você mantém o conceito que você criou desde o primeiro momento? Olha, o conceito de educação ele evolui constantemente e continuamente, né? Uhum. Uma das coisas que a gente vem aprendendo muito fortemente é o processo de educação precisa ser necessariamente cocriado, né? Então, hoje, eu acredito muito que a tecnologia mais sofisticada que existe no processo educacional é o professor. Essa é a tecnologia mais sofisticada, né? A gente pode se usar e usufruir de plataformas tecnológicas, mas se você não tiver a mente humana por trás disso, de como você provoca as interações e como você conduz esse conhecimento, né, você não consegue extrair o melhor dessas crianças, né? Você não consegue dar esses saltos tão grandes. Você vai ter curvas provavelmente lineares de aprendizagem, mas as curvas de saltos que você vê efetivamente, como esse que a gente teve no curso de férias, é feito por seres humanos e feito por professores mestres, né? Então, o que eu hoje acredito muito, que a revolução da educação vai ser por meio dos professores, né? Os Uhum. professores se acreditam que eles estão aqui para transformar a educação efetivamente e dar uma educação para as crianças que efetivamente faça sentido. Então, todo esse processo que a gente está fazendo, tanto nesses essas novas empreitadas, tanto na matemática como C-Learning, que é a aprendizagem socioemocional, a gente tem falado muito do processo de cocriação, olhando para novos modelos de negócio, né, novas formas de pensar. O que o mundo hoje interconectado nos permite é que a gente comece a fomentar líderes espalhados por todo o Brasil para criar um movimento orgânico, que eu acredito muito no potencial de grandes lideranças que saiam da educação, de pessoas comprometidas com uma causa maior, que entendam a necessidade e a relevância que é fazer uma educação que traga sentido para essas crianças, para que elas tenham efetivamente, por meio da educação, uma oportunidade melhor para o futuro, né? Então, volto a falar que a cocriação, a gente tem criado, né, dentro do Siddhartha, plataformas para expansão de redes, Ok. né, buscando lideranças locais espalhadas por todo o Brasil, que absorvam essa causa, né, que acreditem tanto quanto nós dessa causa que é uma educação de qualidade para todos. Então, e temos um princípio básico, nossa mestra Rachel Lotan, que é também da Universidade de Stanford, ela fala um princípio básico na educação, que é, quanto maior a interação, maior aprendizagem. Existe a parte de plataformas, tecnologia vai tomar conta da escola? A gente pode ter a tecnologia como mais uma ferramenta, né? Então, assim, talvez ela sim substituir algumas aulas tradicionais, obsoletas, entre aspas, onde o professor só fala, né? Como se fosse uma palestra. Ok, ela vai funcionar como uma palestra. Então, a tecnologia substitui essa parte. Mas aí nós teremos outras plataformas de educação híbrida, onde teremos maiores práticas de interações para que os alunos ou interajam entre si, ou com mentores, ou com professores, para que esse aprendizado se torne real, né? Uhum. É isso que a gente está enxergando agora, olhando para o futuro, sempre baseado nessa premissa básica de que quanto maior a interação, maior a aprendizagem. Então, como a gente cria, independente seja no modelo tecnológico ou no modelo presencial, momentos para que os jovens ou os alunos possam interagir com esse conhecimento e criar algo novo, né? Porque repetir, né, o modelo de doutrinação, a gente brinca, já está ultrapassado, né? É isso que o Ken Robinson fala, as escolas matam a criatividade. Por quê? Ficam tentando doutrinar a mente, e a mente não. A mente humana tem um potencial incrível, e hoje a neurociência já comprova isso, né? Sim, Que sim. a plasticidade cerebral, o céu é literalmente o limite. Quanto você quiser acionar esse gêniozinho que a gente tem nessa máquina, depende muito do quanto nós queremos esticar essa mente, né? Então, hoje, com essas informações em mãos, nós, enquanto educadores, pessoas que atuam na educação, podemos muito potencializar todo esse conhecimento, né? Então, acho que o papel da educação, do papel do Siddhartha é de trazer cada vez mais este conhecimento para ficar
disseminado para que mais professores tenham acesso ao brinco direto da fonte, né? Não precisa ouvir sim, daí sim, mas que elas possam ter acesso direto aos grandes pensadores e decidir por si só, isso faz sentido para mim? Como seria isso aplicado no meu contexto? Que a gente sabe que cada sala de aula é única. Não existem duas salas de aulas iguais, porque seres sim, humanos são únicos. Então, talvez o que funcione para a professora nesta sala de aula não funcione para a mesma professora nesta outra sala de aula. Você tem que fazer pequenos ajustes e adequações, porque os seus alunos são diferentes, né? E ano a ano eles vão mudar. Então, como é que esse processo de criação do professor se torna absolutamente fundamental, né? Eu brinco que a gente, imaginem a educação atual, né? A gente brinca que o professor está basicamente dentro de um vagão de trem, né? Ele está lá dirigindo esse trem e basicamente o processo dele, né, dadas as devidas medidas aí, né, mas é basicamente eu brinco que é puxa o freio, solta o freio, né? Então você tem um currículo, você tem o livro didático. Então no começo do ano você está com o freio, né, meio puxado, olha, a criança não apresentou, né? Você vai para a página tal, vai para a página tal, avançando pouco a pouco, chegar mais ou menos em outubro, novembro, você fala, nossa, eu só cheguei na metade do livro, solta o freio e corre. Imagino que na pandemia você tem mais freios do que tudo, né? Então, a gente fala, poxa, não deveria ser assim, né? O professor não deve ser colocado no vagão de trem. Na verdade, o que a gente precisa dar para o professor é um GPS. Se ele quiser usar o carro, o trem, ir a pé, e de helicóptero e de avião, ele que decide junto com a sua Sim, turma, sim, mas sim. sabe onde ele precisa chegar. Então, o que a gente precisa é instrumentalizar o professor para que ele possa ter essa visão macro e conduzir seus alunos pelo melhor caminho, né? Eu vejo o Siddhartha, de fato, assim, nós já estamos chegando. Eu acho que vai ser extremamente positivo para quem puder assistir, e a gente vai divulgar isso a partir da semana que vem, porque você traz conceitos que a gente não está acostumado, e a grande maioria das pessoas não tem, né? A respeito de como se desenvolve um modelo de aprendizado diferente, inovador, voltado para o futuro. Você fala em pensando no professor, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, né? Muita gente acaba formatando as escolas pensando muito mais nos pais, e tem o conceito, que é o conceito do cliente. Quem é o cliente do Siddhartha, na realidade, é o aluno, né? Então, você está colocando também essa posição, que em cada classe é diferente, porque cada classe tem influência de alunos que são diferentes, né? E isso é muito bacana. Eu só queria te agradecer muitíssimo aqui por ter contribuído aqui e passado essas informações todas a respeito do Siddhartha, que já tem uns 22 anos, né? É uma história Sim. importante que já tem aqui na cidade de São Paulo. É, espero que vocês continuem contribuindo, como têm feito, para a melhoria e a expansão dos conceitos educacionais, para que a gente tenha realmente melhores talentos no futuro e melhores pessoas também para a sociedade, né? E eu quero te agradecer muitíssimo, Yazen, foi um prazer revê-la depois de algum tempo aqui conosco nesse programa Economia Criativa, do Visão Web TV. Desejar muito sucesso para você e deixar aqui para uma despedida sua as suas últimas mensagens aqui para a nossa audiência. Obrigada, Melito, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa história do Instituto Siddhartha. É um imenso prazer. A gente ama esse tema, que é a educação, que realmente é uma missão de vida, né? Poder contribuir de alguma forma com essas futuras gerações aí e também para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Então, eu agradeço essa oportunidade, espero que aos ouvintes que estão aí hoje essa conversa tenha provocado algumas ideias, né? Curiosidade, na verdade, que vocês queiram investigar mais. Então, o nosso site do Instituto Start está aí disponível, o programa Mentalidades Matemáticas também tem um site em si, que é um dos programas que a gente está investindo muito agora, que é uma demanda incipiente, né? Para todos nós brasileiros, para a gente entrar nesse mundo efetivamente do século XXI. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada, viu, Melito, pela oportunidade. Valeu, obrigado.